no capítulo 35. Façamos a leitura da palavra do Senhor, mesmo sentados, mas com muita atenção. Leiamos a palavra do Senhor, Isaías 35. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá, como narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em manancial de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão nesse caminho. Vamos juntos, o verso 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Vamos fazer mais uma oração? Irmãos, eu peço que você esteja também orando, pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações e que a palavra do Senhor venha nos alimentar a alma, e o Espírito Santo esteja operando por intermédio da palavra. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença e suplicamos a Tua bênção por intermédio da exposição da Tua palavra. Ilumina nossa mente, ensina-nos, ó Deus, e que a verdade espiritual que está registrada nesse texto possa ser encontrada por nós. Ó Pai amado, suplicamos a Tua bênção, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Vem nos edificar, vem nos alimentar com a Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ao escrever o capítulo 35 deste capítulo, ele deseja afirmar a realidade de que Deus quer e pode salvar. E basta realmente nós confiarmos nesse Deus. Essa é a grande temática do capítulo 35 de Isaías. Deus quer e Ele pode salvar. Isaías, ele afirma esta verdade no capítulo de número 35. Essa profecia, ela se cumpre de alguma forma quando Deus promove livramento através do reinado de Ezequias. Porque os capítulos 36, 37 e 38 de Isaías vai mostrar exatamente um período do reinado de Ezequias, onde Deus efetuou grande salvação. Deus pode e Deus quer salvar. Deus salvou o rei Ezequias, o reinado de Israel, naquele momento. Mas a profecia, ela também aponta para um outro momento de salvação, quando Deus trouxe o povo de Israel do exílio. O povo estava ali sofrendo, oprimido. Deus pode e Deus quer salvar.
e um dia Ele trará o seu povo de maneira poderosa, misericordiosa. Mas, amados, ao mesmo tempo, o texto revela não apenas a salvação trazida por Deus no tempo do rei Ezequias, ou a salvação que Deus trouxe no tempo do exílio, mas de maneira tipológica, como ilustração, Deus quer também revelar o seu desejo de nos salvar espiritualmente. O Deus que salvou na época do reinado de Ezequias o povo da opressão dos assírios, o Deus que trouxe o povo do exílio, é o Deus que acima de tudo traz salvação para a nossa alma, nos salva espiritualmente, eternamente. Então eu gostaria, com a graça de Deus, de observar esse texto como um texto que ilustra exatamente as verdades a respeito da salvação trazida por Deus a nós por intermédio de Jesus Cristo. E para entendermos melhor esse texto, eu gostaria de levantar algumas perguntas e procurar responder estas perguntas à luz do texto de Isaías 35. A primeira pergunta é: do que somos salvos? Do que somos salvos? Se Deus pode salvar e quer salvar, a primeira pergunta que precisamos fazer é: de que somos salvos? E o capítulo 35 vai exatamente nos responder esta pergunta, mostrando-nos do que nós somos salvos. O capítulo começa no verso 1 dizendo, revelando a existência de um deserto. Ele começa dizendo: o deserto e a terra seca. O deserto e a terra seca. Deus criou um jardim. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem pecou. O homem rebelou-se contra Deus. Isso é o que nos revela claramente Gênesis capítulo de número 3. E este mundo que foi criado como um jardim, um paraíso, um lugar de beleza, um lugar agradável, a alma humana que foi criada à imagem e semelhança de Deus para ser um lugar de felicidade plena, de alegria real, esta realidade foi transformada, ela foi mudada. O mundo tornou-se um deserto. A alma humana tornou-se uma terra seca. Por que o mundo está como está? Por que os seres humanos estão como estão? E a resposta bíblica para essa pergunta é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo que era jardim tornou-se um deserto. Aquilo que era semelhança, imagem e semelhança de Deus, se distorceu, se depravou, se arruinou. Nós nos tornamos este deserto espiritualmente falando, e não precisamos ser nós não precisamos ser, irmãos, filósofos nem antropólogos para percebermos que a existência humana pode ser definida com essas duas palavras: deserto e terra seca. Nós vivemos como que num deserto social, um deserto espiritual, um deserto emocional. A vida pode ser descrevida com esta palavra: deserto. Ausência de vida real, beleza, alegria verdadeira. Existem pessoas tentando escapar desse deserto,
E muitas pessoas tentam escapar deste deserto através das forças humanas, da educação, da política, do dinheiro. Entregam-se aos prazeres, confiam nos seus próprios recursos e forças, procurando fugir deste deserto, desta terra seca. Mas quanto mais tentam, quanto mais se esforçam, mais cansadas estão, mais enfraquecidas estão. Então essa é a primeira realidade que o texto nos apresenta. Do que somos salvos? Nós precisamos ser salvos do deserto. Nós precisamos ser salvos da terra seca. Mas a segunda pergunta que o texto nos responde é como somos salvos. Em primeiro lugar, ele diz que há um deserto, há uma terra seca. Mas ao mesmo tempo, a narrativa, a poesia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita por Isaías, ela não só mostrará este cenário desértico e de terra seca, e de pessoas desalentadas, porque é isso que diz o verso 3. Observe aí, por favor: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos, e digam aos desalentados. Então este é o cenário que primeiramente está sendo descrito no capítulo 35 de Isaías. É um cenário de deserto, há uma terra seca. E neste deserto há pessoas desalentadas, desanimadas, enfraquecidas. E espiritualmente falando, é uma fotografia da existência humana, distante da graça de Deus, distante da presença do Senhor. A vida é deserto, a terra é seca, o coração torna-se desalentado, não há alegria real, não há esperança verdadeira. Portanto, em primeiro lugar, é preciso entendermos do que somos salvos. Mas em segundo lugar, o capítulo nos mostra como somos salvos. Porque o capítulo está proclamando a salvação que Deus efetua para os que estão desalentados, para os que estão no deserto. Neste deserto de terra seca e de gente enfraquecida e desalentada de coração, o quadro muda. E a ênfase do capítulo é exatamente na mudança do quadro, do cenário. Mas nós não podemos esquecer que o capítulo começa descrevendo o deserto, a terra seca. É preciso, em primeiro lugar, reconhecermos o primeiro cenário, que há um deserto, que há uma terra seca espiritualmente falando. Mas neste deserto de terra seca e de gente enfraquecida e desalentada, o quadro muda, o cenário muda. E sabe por quê, irmãos? Veja o verso 3 e o verso 4, vamos ler juntos? Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Como somos salvos? E o verso 3, especialmente o verso 4, responde-nos esta pergunta: como somos salvos? Como nos livrar do deserto espiritual, da terra seca? A salvação não é algo que o ser humano produz, a salvação não é algo que o ser humano conquista, a salvação não é algo que eu alcanço pela minha força, a salvação é trazida por Deus. Ele diz: diga aos desalentados de coração: eis aí está o Deus de vocês. É a presença de Deus no deserto da nossa vida que é capaz de mudar a situação, que é capaz de mudar essa situação desértica. Portanto, ele quer afirmar, em segundo lugar, que a salvação é garantida pela presença de Deus.
Veja o que Isaías diz no final do verso 4: Ele vem para salvar vocês que estão no deserto, vocês que estão enfraquecidos e desalentados. Ele vem para salvar. Isaías olha para o futuro. Isaías é um profeta que vive 800 anos antes de Cristo, e ele olha para o futuro e ele diz: Ele vem para salvar. Deus virá para nos salvar, e quando Ele vier, o deserto será transformado, o nosso coração será mudado, a nossa vida se encherá de esperança, porque Ele que vem é o garantidor da transformação, é o garantidor da nossa salvação. Isaías olha para o futuro, 800 anos antes de Cristo. Eu e você, à luz do Novo Testamento, olhamos para o passado e não dizemos Ele vem no sentido da encarnação, nós dizemos Ele veio. A promessa se cumpriu na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A promessa se cumpriu no deserto espiritual da nossa existência, conforme diz João, capítulo 1, versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a presença de Deus que garante a salvação. Por isso que no verso 2, veja aí na sua Bíblia, por favor, o verso 2, ele diz, no final do verso 2: Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. O que é ver a glória do Senhor? Em Êxodo 33, no 17 ao 33, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou manifestar diante de ti a minha bondade. Ver a glória de Deus, irmãos, é ver a bondade de Deus. E a maior manifestação da glória e da bondade de Deus é Jesus Cristo. Então ele diz: aqueles que estão no deserto, na terra seca, desalentados e enfraquecidos, serão salvos, porque Deus vem. E quando Ele vem para salvar. E quando Ele vem, Ele manifesta a sua glória. E a manifestação da glória de Deus está em Jesus Cristo, que manifesta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Há um deserto, mas há também um Deus que vem salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Ver a Cristo é ter um encontro com Cristo pela fé e desfrutar da glória de Deus e conhecer a Deus de verdade. Do que somos salvos? Do deserto. Quem pode nos salvar? O Deus que vem. O Deus que vem em glória. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Conforme diz Hebreus capítulo 1, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou o texto que nós citamos em João 1,14, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Colossenses 1,19, Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude de Deus. Portanto, irmãos, o capítulo 35 de Isaías é um chamado para confiarmos
em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Nele a salvação, nele as promessas de salvação são cumpridas. Você que está com o coração desalentado, você que está com a alma em deserto, e esta é a realidade de toda a alma distante de Deus e distante de Cristo, olhe para a glória de Deus, olhe para Jesus, volte-se para Jesus. Você que vive como quem está vivendo em terra seca, Deus veio em Cristo Jesus para salvar. De que somos salvos? Do deserto espiritual. Quem pode nos salvar? Somente o Deus glorioso, que veio por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Mas a terceira pergunta que o texto responde, e a ênfase desse capítulo é exatamente essa, é a de descrever quais as bênçãos que Deus concede quando Ele vem com salvação. Quais as bênçãos que Ele proporciona. E o texto nos versos 1 e 2, do 1 ao 4, porque é uma espécie de poema e se divide em 3 estrofes, de 1 ao 4, do 5 ao 7 e do 8 ao 10. E cada estrofe dessas, elas vão declarar as bênçãos que Deus traz quando Ele vem em glória para salvar. E a primeira bênção é descrita a partir do versículo de número 1, quando ele diz: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. É uma flor, alguns traduzem como açafrão, né? Era uma flor que nasce, mas veja como ele vai descrevendo esta realidade. Ele se cobrirá de flores. No verso 2, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Irmãos, quando Deus em Cristo Jesus entra na alma de um ser humano, o deserto é transformado, a vida brota, floresce, as coisas mudam. Aquilo aonde só havia morte, caos, sequidão, a presença de Deus na alma humana, na vida de um ser humano, e somente a presença de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, é capaz de nos libertar do deserto espiritual. Não é na força do nosso braço, não é na força do dinheiro. Muitos têm dinheiro, influência social e política, mas a alma continua no deserto, na sequidão, nada floresce, nada espiritualmente tem vida, porque só a presença de Deus na alma humana é capaz de nos libertar da sequidão, do deserto e da morte. É muito interessante, porque naquele deserto, naquela terra seca, de pessoas desalentadas, a mudança é radical, a mudança é profunda, e o segredo da mudança é a presença de Deus. Ele diz: eis aí está o vosso Deus, Ele chegou, e aonde Ele chega, a mudança, a salvação, a transformação, a alegria brota na alma humana, a alegria da presença de Deus, a alegria dos pecados perdoados, a alegria da alma reconciliada com os céus, a alegria verdadeira. Desfruta da alma o ser humano que teve o encontro com Jesus, que vê a Cristo com os olhos da fé. Aquele deserto torna-se um lugar florido. É uma imagem extraordinária, porque ele fala de flores, mas ele fala de pessoas gritando de alegria. Ele se cobrirá de flores. Aqui ele personifica o próprio deserto, portanto não é uma linguagem meramente literal, é uma linguagem poética e espiritual. Ele apresenta o deserto como
uma espécie de ser que está tão alegre que pula. Portanto, isso é uma descrição poética da existência humana, da alma de um ser humano com Jesus, a alegria real, vibração, fervor, gritos de alegria e exultação. Quando ele fala que receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Líbano, Carmelo e Saron são símbolos de fertilidade, de abundância, de vida. Ele está, portanto, através dessa linguagem, mostrando-nos que a presença de Deus, ela promove vitalidade espiritual. E isso se harmoniza com o que o próprio Jesus disse em João 10:10, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida verdadeira, vida transbordante, vida real, vida transformada, vida que desfruta de alegria, alegria fundamentada primordialmente na presença do nosso Salvador, não meramente em nós mesmos ou nas circunstâncias que mudam a todo tempo, mas quem tem Jesus no coração tem alegria duradoura e real, porque a presença dele nos sustenta a cada dia, a cada passo. Por isso que quando Jesus nasceu, os anjos, ou o anjo declara dizendo: estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma grande notícia que promove alegria é que Jesus veio. Ele nasceu na história. Ele realizou a obra necessária para garantir as bênçãos que proclama. De que somos salvos? Do deserto, do pecado, da morte, da sequidão. Quem nos salva? Só Jesus Cristo salva. E quais são as bênçãos da salvação? Vida transformada, que floresce, que recebe alegria verdadeira, que frutifica para a glória de Deus e desfruta de uma vida abundante. A alma ausente de Deus, a alma ausente de Jesus é deserto, é tristeza, pode ter barulho, agitação, como nós vimos nesses últimos finais de semana de fevereiro. Tem barulho, tem agitação, mas não tem alegria real. Muitos ali estão vazios, procurando preencher o vazio da alma, o deserto da existência, empanturrando a vida de sujeiras, imoralidades, vícios e pecados. Mas quanto mais enche a alma dessas coisas, mais deserto e morte acontece. Mas a alma que tem Jesus tem alegria real. Ele nos libertou do deserto, Ele faz florescer a nossa alma, Ele alegra o nosso coração, Ele traz vida e vida em abundância. Em Atos 8:8, o escritor de Atos afirma que a cidade de Samaria encheu-se de alegria. E sabe por que a cidade de Samaria encheu-se de alegria, irmãos? Porque o evangelho foi pregado ali e vidas creram. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Deixa guardado aí Isaías 35. Mas eu queria que você observasse na própria Bíblia essa verdade de Atos 8, verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. E se você observar o contexto, naquela cidade há grande alegria, porque Deus usou Filipe, cheio do Espírito Santo, e Filipe pregou em Samaria. E o que é que Filipe pregou em Samaria? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que salva todo aquele que crê. E se nós queremos trazer alegria para os ambientes em que estamos, é preciso anunciar a Jesus e vivermos firmados na fé em Jesus. Em Atos 8, aproveitando que estamos aqui em Atos 8, veja o verso 39. Quando saíram da água,
O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Aquele homem teve um encontro com Jesus, e agora ele volta para a sua cidade, para seu país, mas ele volta diferente. Ele chegou em Israel como um deserto, cheio de angústias e tristezas, mas ele volta, ele sai daquele país, voltando para o seu país, transformado. Sabe qual foi o segredo da vida dele? Ele teve um encontro com Jesus pela fé. Aonde Jesus entra, a alegria brota, a vida renasce, os frutos surgem, porque Deus nos transforma, perdoa os nossos pecados e liberta a nossa vida. É isso que ele vai mostrar. Por favor, volte para o texto de Isaías 35, nos versos de 1 a 4, ele vai então descrevendo as bênçãos da salvação. Mas em segundo lugar, na segunda estrofe, ele continua mostrando as bênçãos. E aqui ele enfatiza o elemento da cura. Ele diz: então se abriram os olhos dos cegos, e se desimpediram os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Nessa segunda estrofe, dos versos 5 a 7, a ênfase é a cura e as águas que transbordam. Portanto, poeticamente e espiritualmente, ele está descrevendo as demais bênçãos que a presença do Deus que salva promove no coração daquele que crê. E a primeira bênção as bênçãos seguintes descritas nesse texto é exatamente a bênção da restauração. Quando Jesus esteve na terra, conforme nos diz Lucas 7, João Batista manda alguns dos seus discípulos até Jesus. Ele está em dúvida sobre a identidade de Jesus. E Jesus então diz para os discípulos de João: diga a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Ao dizer isso, Jesus está citando Isaías 35, versículo 5 e versículo 6. Ou seja, essa profecia cumpriu-se quando Deus veio, e Deus veio em Cristo Jesus. As promessas se cumprem. Mas a realização física desta profecia aponta para uma realidade superior. Um comentarista bíblico afirmou: a cura física representa o lado externo de uma totalidade. A totalidade representada pelas curas físicas é a de que em Jesus nossa alma é espiritualmente restaurada. O Jesus, irmãos, que curou os olhos dos cegos, que curou os ouvidos dos surdos, o Jesus que trouxe vida para Lázaro, é o Jesus que pode fazer infinitamente mais. É aquele que transforma, é aquele que não apenas cura os nossos órgãos físicos. O Jesus que vem para salvar é aquele que tem todo o poder de transformar nossa alma, de nos regenerar, de não apenas dar um ouvido físico para ouvir, mas um ouvido espiritual, abrir o nosso coração, libertar a nossa vida de dentro para fora, como aconteceu com Paulo quando ele pregou em Atos 26, 18, que diz que Paulo foi usado por Deus para que pessoas tivessem seus olhos espiritualmente abertos e se convertessem das trevas para a luz, de Satanás para Deus, e recebesse o perdão de pecados. Em Atos 16, 14 está escrito
que enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quando Jesus vem, Ele é poderoso para transformar o nosso coração. Ele abre os nossos olhos. Isso aconteceu, irmãos, com todo verdadeiro convertido. Todo verdadeiro convertido teve os seus olhos espiritualmente abertos, porque está escrito que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas um dia, por misericórdia e graça, Jesus veio e Ele contemplou a nossa cegueira, e cegos Ele disse: abra os olhos, haja luz. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram abertos, e nós começamos a ouvir o que outrora não conseguíamos ouvir, a compreender o que não compreendíamos e a crer no que não críamos, porque Jesus vem. E quando Jesus vem, Ele transforma a nossa alma, cura o nosso espírito, nos regenera com poder, nos dá vida e vida em abundância. Por isso que Ele descreve aqui as bênçãos como cura e como águas abundantes. No versículo de número 6, Ele diz assim: pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia, verso 7, escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Duas figuras interessantes que são apresentadas: a cura e as águas. A presença do Senhor é capaz de restaurar e encher, a nossa alma, o deserto da nossa vida, de mananciais de águas. E quando nós lemos esse texto, irmãos, à luz do Novo Testamento, claramente podemos compreender que essa promessa se cumpre quando lá em João 7, versículo 38, Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. A bênção dos que têm Jesus é a presença do Espírito Santo de Deus, que como águas purificam, como água refrigera, como água nos anima, sacia a nossa sede e nos traz contentamento real. Mas a última estrofe que o texto nos mostra, em Isaías, capítulo 35, o texto termina dizendo assim: e ali haverá um caminho ou uma estrada, verso 8, um caminho que será chamado de caminho santo, e os impuros não passarão por ele. Há um deserto, esse deserto é transformado, os desalentados, os desanimados são socorridos, animados, fortalecidos. Eles agora têm alegria, eles foram curados, eles foram dessedentados, eles encontraram satisfação, e agora eles recebem um caminho a seguir. Em Jesus temos um bom caminho, uma estrada a seguir, uma vida a viver. Temos um caminho, esse caminho é bom, e agora Ele nos chama a trilhar esse caminho. Você que um dia era deserto, mas hoje floresceu, tem vida e vida em abundância. Você que outrora estava doente na alma, enfraquecido no coração, desalentado na existência, você que encontrou em Jesus alento, cura, você que encontrou em Jesus as bênçãos maravilhosas da graça, Ele te chama a trilhar um caminho. Ele nos mostra o caminho, porque Ele sarou as nossas pernas. Ele nos mostra um caminho, porque Ele abriu os nossos olhos. Ele nos mostra um caminho, porque Ele abriu os nossos ouvidos e desimpediu a nossa língua. Nós fomos restaurados, irmãos. Portanto, a vida de um restaurado é a vida do peregrino, daquele que caminha. Não podemos viver como deserto, não podemos viver estagnados,
temos uma estrada a seguir, um bom caminho a trilhar. Ele nos fortaleceu, Ele nos curou, Ele nos restaurou, Ele é a nossa alegria. Portanto, Ele vai nos mostrando que esse caminho precisa ser percorrido, e Ele diz assim, no verso 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele. É o caminho da santidade, que Deus deseja que percorramos em santidade. Veja o que diz o verso 9. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Que caminho é esse que o Senhor deseja que trilhemos? O caminho da santidade. É um caminho seguro, porque Ele diz ali não haverá leão. Claro que é uma linguagem poética, Ele quer dizer é um lugar seguro, porque ali somos protegidos pelo Senhor para caminharmos e alcançarmos os propósitos de Deus. É um lugar, Ele diz no verso 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. É um caminho de santidade, é um caminho seguro, é um caminho de adoração, é um caminho de celebração. Você que um dia foi alcançado pela graça de Deus, liberto do deserto, curado na alma, prossiga no caminho da santidade, no caminho seguro, no caminho da adoração, com cânticos de júbilo. Ele diz finalmente no verso 10, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Veja que o texto já havia falado de alegria. Ele diz que o deserto florescerá, e gritos de alegria e exultação, porque receberam a glória, porque viram o Senhor. Significa dizer, irmãos, que nós já temos alegria, mas um dia essa alegria será eterna, sem mistura, sem variação, porque nesse caminho, em santidade, em segurança, em adoração, nós estamos seguindo para Sião. Sião é um símbolo da cidade celestial, a Nova Jerusalém, o céu, aonde estas bênçãos se cumprirão plenamente, não apenas na nossa alma, no nosso espírito, mas estas bênçãos se cumprirão até mesmo no nosso corpo, porque o texto vai dizer que nós teremos, a Bíblia nos afirma, especialmente no Novo Testamento, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorioso. Então essas profecias, elas se cumprirão plenamente quando a trombeta tocar e Jesus vier em glória. Ele vem, Ele veio a primeira vez como um servo sofredor, o verbo se fez carne, Ele veio para cumprir a obra necessária para garantir as bênçãos, Ele ascendeu aos céus, mas um dia novamente voltará em glória, e aí a alegria será eterna. Aí não haverá mais enfermidades no nosso corpo, todas as mazelas do pecado, todas as marcas da corrupção e da queda serão retiradas, e viveremos na presença do Senhor para todo sempre. É este o caminho que Deus nos colocou. Estávamos no deserto, desalentados, enfraquecidos, mas Ele com misericórdia, poder e glória chegou, e quando Ele chegou, transformou as nossas vidas, perdoou os nossos pecados, nos deu alegria, curou a nossa alma e nos colocou no caminho. Não saia do caminho, persevere no caminho. É um caminho de santidade, é um caminho seguro, é um caminho de adoração, e é um caminho de esperança gloriosa. A alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. E Apocalipse vai nos dizer, e Ele enxugará de nossos olhos
todas as lágrimas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para mim e para ti. Primeiro, que haja sempre no nosso coração sincera gratidão e alegria. Do deserto nós fomos libertos, já estamos no novo caminho. Lembre-se, irmãos, do que éramos: deserto, terra seca, desalentados no coração, mas Ele veio com misericórdia e graça. Nada tínhamos, mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. Você que está aqui, como quem anda num deserto, cansado, desalentado no coração, olhe para Jesus, volte-se para Jesus. Só Ele é capaz de trazer real transformação, verdadeira alegria e cura espiritual para o teu coração e para a tua alma. Olhe para Ele. Ele veio e Ele manifesta a sua presença neste lugar por intermédio da palavra. Ele veio nos visitar, Ele está aqui. Olhe para Jesus, volte-se para Jesus, porque sem Jesus o deserto continua, a terra seca continua, não há flores, não há alegria. Você pode se empanturrar com as coisas desse mundo, como a gente diz popularmente, cair de cabeça, mas mesmo assim você não encontrará felicidade real, alegria verdadeira. Só em Jesus Cristo o deserto é transformado, a alegria surge de verdade, a alma é curada, a vida é transformada, e aí teremos uma direção, uma estrada, um caminho, e não só veremos o caminho, teremos condições de seguir no caminho, porque Ele nos deu água para beber, Ele nos deu cura, Ele nos sarou e nos restaurou. E você que está no caminho, você que já recebeu as bênçãos da salvação, o Senhor te diz nessa noite: persevere no caminho. Saiba que temos uma finalidade. O nosso propósito é chegarmos a Sião. Prossiga no caminho da santidade, no caminho da adoração, no caminho da esperança. Aquele que prometeu virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez bem forte dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se nessa noite você deseja, diante daquilo que foi anunciado por intermédio da palavra de Deus, fazer uma entrega da sua vida dizendo: o Senhor falou comigo, eu preciso sair desse deserto espiritual, eu preciso receber essa cura que só Jesus pode efetuar na minha alma. Se você deseja fazer essa entrega, olhar para Jesus, nós podemos orar por você. Se você deseja, pode vir aqui à frente e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele transforme o deserto da minha alma, eu quero que Ele perdoe os meus pecados, eu quero que essa terra seca do meu coração seja transformada. Eu sei que Ele pode fazer, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel. Se há alguém que deseja fazer essa entrega, essa é a oportunidade de você entregar a sua vida realmente a Jesus, para a glória dele. Vamos cantar um hino. Enquanto cantamos, quero chamar Márcio, Daniel e Igão para nós louvarmos ao Senhor.